Jesus. Abramos as nossas Bíblias, por favor, em 1 Samuel. 1 Samuel. Eu confesso para vocês que essa palavra estava queimando no meu coração. E eu falei, Deus, mas essa palavra... E aí Deus usou a serva do Senhor até mim. E eu pedi uma confirmação do Senhor. E Deus falou, fale o que eu já coloquei no seu coração, não retenha. E eu estava orando ao Senhor, pedindo a confirmação acerca da palavra. A paz do Senhor para todas. É uma alegria muito grande estar com vocês. É uma honra, uma satisfação. Pastor, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Pastora Michele, muito obrigada. Perdão, mulher do céu. Olha, você está vendo? Meu Deus do céu. Não, esquece. Já fiquei vermelha. A força do hábito. Michele, obrigada, meu amor, pelo convite. A todo o colegiado, das pastoras, das missionárias. É uma alegria muito grande estar com vocês, os pastores, a igreja de uma forma geral, as irmãs. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa tarde. Eu cheguei agora do Rio de Janeiro, estava lá na nossa conferência, nasci bem, vim correndo. E eu tinha uma ministração, um evento agora à noite, e depois eu vou para Goiânia porque eu tenho uma vigília. E aí o evento da noite foi cancelado, o evento. E aí aprove o Senhor para poder eu estar aqui, porque senão eu não conseguiria chegar de viagem, porque eu cheguei agora. Só chegar, ministrar à tarde e à noite, ficaria muito cansativo, mas aprove o Senhor a agenda da noite, eles terem cancelado o evento, então a oportunidade para eu estar com vocês aqui hoje, eu estou extremamente feliz. Abram as Bíblias em 1 Samuel, por favor, capítulo de número 1, versículo de número 17, capítulo de número 1, versículo de número 17. Todas encontraram, todos encontraram. Eu vou fazer a leitura. Se você quiser, pode permanecer sentada mesmo. Eu vou fazer a leitura no versículo de número 17, que nos diz assim, capítulo 1, versículo de número 17. Eli respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Se você puder, você vire para alguém que está do seu lado e declare sobre a vida dessa pessoa. Vá em paz. Que o Deus de Israel conceda o que você pediu. A história de Ana é a história de uma mulher que nos é apresentada como esposa de Eucana. Eucana, ele era casado com Ana, entretanto, esta mulher não conseguia gerar, não conseguia ter filhos. Por este motivo, segundo a lei, o homem tinha legalidade. E esta legalidade não era somente jurídica, mas era jurídica e religiosa, porque compreendemos que a lei e a religião, elas eram difundidas, eram uma só. E eles entendiam que havia importância tamanha da subsistência, não somente dessa subsistência, mas também da genealogia, da família, a ponto que a mulher que não conseguia gerar filhos para o seu marido, o marido tinha legalidade, tinha respaldo para ele constituir um segundo casamento, uma segunda esposa. Porque esta mulher não conseguia gerar, não conseguia engravidar. Então, para eles, a questão da genealogia, da ascendência, descendência, era algo extremamente fundamental para que o nome daquela família, daquele patriarca, não fosse extinto. Deste modo, Ana nos é apresentada como uma mulher estéril. Mas algo me chama tanto a atenção, que o texto nos diz que o Senhor a havia deixado estéril. O Senhor havia cerrado a madre. Perceba que aqui não é diabo, aqui não é demônio, aqui não é o inimigo, não é o adversário.
O texto diz de uma forma clara, categórica, e ele vai dizer e vai reafirmar, vai reiterar. Por 2 vezes ele diz que o Senhor a havia deixado estéril. O Senhor havia cerrado a sua madre. O que Ana estava enfrentando não era o inimigo que estava se levantando contra ela, mas era o trabalhar de Deus sobre a vida dela. E é tão fundamental um discernimento espiritual, porque mulheres que não têm o discernimento espiritual, no dia da adversidade, da dificuldade, elas não sabem como se posicionar. Somente a mulher que tem o discernimento do mundo espiritual, diante da dificuldade, ela sabe o posicionamento dela. Quer um exemplo? Existem pessoas que estão passando dificuldades, e essas dificuldades é o inimigo que está se levantando. É o inimigo que está ali trabalhando contra a vida da pessoa. E essa pessoa, por não ter o discernimento, ela fica muitas vezes, amém, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É para eu passar por esta luta, eu vou passar. E ela vai passando, porque não tem aquela compreensão, aquele discernimento do mundo espiritual. E já de outro modo, tem pessoas que muitas vezes estão passando por um trabalhar de Deus, e aí começa, está repreendido, irmão, o inimigo está se levantando, estou passando uma peleja, o inimigo está... Não é o inimigo que está se levantando, é Deus que está tratando. O discernimento espiritual vai abrir os meus olhos, me gerar a sensibilidade de eu compreender se o que eu estou passando é diabo que está se levantando, ou o que eu estou passando é Deus que está tratando na minha vida. Porque se é diabo, o meu posicionamento é repreender no nome de Jesus. E se ele não cair por terra, eu vou para a receita que Jesus ensinou: jejum, oração e fé. Porque naquele texto faltou fé. E ele tem que bater em retirada. Entretanto, se o que eu estou passando é propósito de Deus, não adianta eu repreender, não adianta eu fazer birra, não adianta nada disso. Eu precisarei passar, porque é propósito de Deus, é o oleiro que está trabalhando. E o discernimento espiritual me dá esta sensibilidade para eu saber como eu devo me portar. É Deus ou é o diabo? É Deus me provando ou é o diabo se levantando? Neste caso especificamente, o que Ana estava passando era Deus que estava tratando na vida dela. Então, verdade é que o texto diz que o Senhor a havia deixado estéril. O Senhor havia cerrado a sua madre. Era Deus. Era Deus que estava tratando na vida dela. Era Deus que estava preparando Ana, dando estrutura para aquilo que ela geraria nele. Para gerar em Deus, é necessário ser tratada por Deus antes. Ainda mais, se aquilo que Deus te chamou para gerar é algo extremamente grande. Porque o que Deus chama Ana a gerar não é algo pequeno, não é algo que vai ficar dentro da casa dela, das 4 paredes, mas é algo a nível de reino, a nível de nação. É um projeto grande e Deus está dando estrutura para ela gerar o propósito dele. Ana é estéril, o marido constitui uma segunda esposa, Penina. Lembrando que esta época eles tinham uma interpretação, um entendimento, que a mulher estéril para eles, esta mulher era uma mulher reprovada por Deus. O que isso significa? Em algum momento ela fez algo, ela pecou contra Deus, Deus a reprovou e Deus está trazendo publicidade ao pecado desta mulher. Esta era a interpretação à época. E segundo esta interpretação, eles ainda faziam ali um entendimento que o pecado que era associado à esterilidade era o pecado do adultério. Então imagina como estava a cabeça dessa mulher. Segundo o entendimento das pessoas, mulheres estéreis eram mulheres que pecaram.
Eram mulheres que tinham sido reprovadas por Deus. Imagina onde Ana passava, os olhares, os apontamentos, as pessoas provavelmente julgando ela. E embora a gente diga assim, mas eu não preciso me importar com o outro, eu preciso me importar comigo. Não adianta a gente, lógico, é muito importante não se preocupar, não se apegar àquilo que o outro está pensando a nosso respeito, mas aquilo que de fato nós somos. Só que o ser humano, ele nasceu para viver em sociedade. Nós temos a necessidade, é uma necessidade de aceitação. Pode ser a pessoa mais desenvolvida psicologicamente, emocionalmente. Todos nós temos necessidade de receber afeto. Ninguém está pronto para ser desprezado, para ser rejeitado, para ser apontado. Ainda que a sua terapia esteja em dia, ainda que o seu terapeuta, a sua terapia esteja tudo ok. Ninguém está preparado, apto a... é legal ser desprezado. É legal ser rejeitado. Não é, nós não nascemos ali programados para sermos rejeitados. Pelo contrário, nós nascemos dotados de afeto e necessidade dessa troca de afeto. E quem colocou isso em nós foi Deus. Ele nos formou assim. Esse é o normal. Não é normal o contrário. O normal é isso mesmo, é essa troca de afetos. E Ana, ela está nesta situação e ela vai passar algo além. Porque além dela estar enfrentando isso internamente, porque é algo nela que ela não consegue resolver. Ela se sente como incapaz de resolver aquela situação e que ninguém pode fazer por ela. Você já passou uma situação que ninguém podia fazer nada por você, era você que teria que fazer, só que você não consegue resolver aquilo? Dá uma sensação de impotência tão grande. E talvez, quantas vezes acredito eu, que Ana se sentia desta forma. Só que no meio de todo esse trabalhar de Deus sobre a vida dela, havia Penina. E Penina é apresentado como a outra, a segunda esposa de Eucana. E o interessante é que ela é apresentada como Penina, só que logo após, o texto já não apresenta mais ela como Penina. Todas as vezes quando o texto vai se referir a ela, é como a rival. Você percebe isso, irmã? Primeiro o texto apresenta ela como Penina. Penina, depois não apresenta mais como Penina, apresenta como a rival. Por quê? Penina era uma mulher que não tinha uma identidade em Deus. Ela tinha tudo. Ela tinha um marido, ela tinha filhos, ela tinha reputação. Mas ela não tinha uma identidade formada em Deus. E por ela não ter uma identidade formada em Deus, ela agora se põe em uma posição de rivalidade. Dizem que nós mulheres nascemos com esse instinto de rivalidade. Mas está repreendido em nome de Jesus. Rivalidade não, cooperação. Porque a Bíblia nos ensina acerca de Débora. Débora está cooperando com quem? E profetizando acerca de Jael. Nós encontramos Ruth, que está cooperando com Noemi. Depois Noemi também está cooperando com Ruth. Deus nos chamou para cooperarmos e não para rivalidade. Penina era uma mulher que ela não tem a sua identidade formada em Deus. E por ela não ter a sua identidade formada em Deus, ela fica completamente perdida. Tão perdida que ela perde o seu nome. Ela não é mais chamada pelo nome. Ela é chamada pelo seu estado, pelo seu comportamento. E qual é o comportamento dela? Um comportamento de rivalidade. A sua rival, ou seja, a rival de Ana, que a amargura, que as frustrações, que as limitações, que as dificuldades, que as vulnerabilidades, que as nossas fraquezas não roubem de nós a nossa identidade.
Não roubem de nós o nosso nome. Mulheres que não são chamadas pelo nome, mulheres que são chamadas pelo comportamento. A, o comportamento B, o comportamento C, o comportamento daquela pessoa. Ah, não, cala a boca, não comenta mais nada, muda de assunto, porque lá vem a fulana? Não, lá vem a fofoqueira, a rixosa, lá vem a amargurada, mal educada. Essa mulher perdeu a identidade dela. Ela não é mais chamada pelo nome. Que nada roube a identidade que Deus nos deu. Que as amarguras, que as dificuldades não roubem de nós o nosso nome. Nós temos uma identidade em Deus. Essa mulher tem tudo e ela passa agora a não valorizar, porque nós não encontramos. Penina cuidando dos filhos. Em algum momento você encontra? Qual momento? Penina está amamentando os seus filhos. Penina está fazendo uma túnica nova para os seus filhos. Túnicas. Penina está cuidando dos seus filhos. Em quais momentos? Nenhum. O tempo dela, ela usava para peristalque, né? Já está até colocado na nossa legislação aqui brasileira, stalk. Mas stalk não é de hoje. Palavra muito bonita, muito chique. Mas aqui, Penina já fazia isso com Ana. Era perseguição. Ela tinha uma obsessão sobre a vida de Ana. Tamanha que ela não vive mais a vida dela. Deus está dando filhos para ela. Mas ela não está curtindo a maternidade, ela não está curtindo os filhos. E pior, ela está gerando para provar o seu valor. Ela está gerando, buscando o tempo todo se validar. Quando ela gera, é para mostrar aos outros que ela tem valor. É para ser amada. É para mostrar, eu estou gerando aqui, mas eu estou gerando por quê? Porque eu quero ser amada, porque eu quero ser validada. Só que Ana não gerava, mas a Bíblia diz que Eucana a amava. Quantas vezes você acha que pelo seu ato de serviço você vai ser amada? Se eu servir mais, se eu trabalhar mais, se eu me esforçar mais, e Deus está dizendo: você não é amada pelo seu ato de serviço. Você é amada por quem você é. Quantas vezes, se nós não tivermos um autoconhecimento da nossa identidade em Deus, nós caímos no mesmo engano de Penina. Eu preciso fazer para eu ser amada. Eu preciso gerar para eu ser amada. Eu preciso mostrar para os outros que se eu estiver executando, trabalhando o tempo todo, não consegue tirar férias, não consegue descansar, não consegue aproveitar do seu trabalho, porque a mentalidade é o tempo todo: eu preciso provar, eu preciso trabalhar, porque o ato de serviço é com ele que eu vou receber a moeda de troca do amor. Inúmeras mulheres que não conseguem parar. Sabe que depois da criação, o Senhor descansou. Depois que Ele criou tudo, Ele descansou. Você acha que Deus estava cansado? Obviamente que não. Você sabe o que significa aqui no original que Deus descansou? Significa que Deus passou a usufruir da sua criação. Quantas vezes você pediu um trabalho para Deus? O Senhor me disse que era para eu falar tudo, usou a serva dele, eu estou na direção do Espírito Santo. Quantas vezes você pediu a Deus essa porta e Deus abriu a porta para você? Deus pediu essa bênção, você pediu essa bênção, você pediu esse casamento, você pediu filhos, você pediu essa porta profissional. Deus te deu e Deus está dizendo: e você está aproveitando a casa que você me pediu. Eu te dei.
Você sonhou, você projetou, eu te dei a casa, mas você nem para na casa que eu te dei. O marido que eu te dei, os filhos que eu te dei, o trabalho que eu te dei, você tem usufruído daquilo que eu te dei. Ele criou tudo, depois da criação, ele foi usufruir daquilo que ele criou. Deus está dizendo: eu te dei as bênçãos. Eu dei para Penina, mas Penina não aparece cuidando dos filhos. E quando eu falo aqui cuidar, não é só o ato de serviço, não. É a troca de carinho. Ela não aparece cuidando dos filhos. Sabe o que é Deus dar uma bênção para alguém? E a pessoa está tão infeliz que ela não consegue curtir aquela bênção. Se alegrar, ela se alegrava para provar para os outros. E o que Deus te deu não é para provar nada para ninguém. O que Deus te deu é porque você é filha dele. É pelo amor dele. E é para você viver e aproveitar. Há quanto tempo você não tira férias com seu marido? Há quanto tempo teu marido te chama para sair, você diz: não posso jantar, porque eu tenho que estudar até mais tarde, eu tenho um trabalho, eu tenho que ficar no escritório, eu tenho que atender um paciente. Há quanto tempo? Há quanto tempo nos comportamos como Penina? E quando eu estou dizendo, não é somente na rivalidade, mas é de não usufruir aquilo que Deus nos deu. Deus te deu filhos. Deus te deu uma bênção. Deus te deu este esposo. Há quanto tempo você não sai com o seu filho? Há quanto tempo você não tira um tempo com a sua família? Há quanto tempo você não tira um tempo para você? Aproveita. Cuida porque Deus te deu. Aí está Ana estéril e Penina gerando. E às vezes a gente olha e parece que existe uma incoerência, porque você está vendo alguém que tem uma vida totalmente ali desfocada, mas que está gerando. E Penina aparentemente era crente, vamos usar a expressão, ela era crente. Ela ia para Siló, ela ofertava, ela levava os filhos, ela ia para o templo naquela época. O templo não tinha sido construído, né? Mas eles tinham aqui o tabernáculo que era em Siló, que era onde eles adoravam. O templo de Salomão ainda não havia sido construído, é um período anterior. Mas ela ia. Só que quando ela chegava em casa, ou até mesmo quando ela estava lá, o texto diz que quando ela chegava lá, era para provocar. Versículo de número 7. Provocar. Isso acontecia na casa de Deus. Penina ia para provocar Ana na casa de Deus. A ponto que Ana já não comia, mas ela chorava. E o seu marido pergunta: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aqui já dá uma mensagem para encontro de casais, né? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele dá uma palavra de ânimo para aquela mulher. Ela vai se levantar, ela vai comer, mas ela ainda tem o desejo de gerar e ela ainda continua nesta dificuldade. Só que Ana tem uma compreensão, e eu aprendo tanto com Ana, eu digo que ela é uma das minhas top 3 da Bíblia. Eu aprendo tanto com elas, irmãs, eu vejo essa mulher tão crente. Tão crente. Tão crente, tão crente. Porque a Penina humilhando Ana, e eu não encontro um momento Ana dizendo assim: parou, chega. Chega, acabou, não fala mais nada, eu estou aqui com você. Hoje eu estou de TPM, meus hormônios estão alterados, eu estou estressada, eu não suporto mais você. Ela não dá nenhuma resposta, porque Ana sabia que a vitória dela não estava no braço. Ana sabia que a vitória dela estava no joelho. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, Deus está dizendo para mulheres aqui hoje, que não adianta, a tua vitória não está na língua, na sua argumentação,
na sua resposta, no seu poder de convencimento, no seu poder de justificativa. Porque às vezes a gente está numa luta e a gente quer se justificar para os outros, e Deus está dizendo: para de tentar se justificar, para de tentar justificar diante do outro aquilo que você está passando. A sua vitória, ela não vem através do seu braço, Ana. Não vem através da sua língua, em você discutir, em você brigar, em você se reafirmar. A sua vitória está no seu joelho, e ela tem a compreensão disso. Então, verdade é que ela não briga, ela não bate, ela não discute. E sabe o que é acontecer isso de forma reiterada? De forma reiterada. E o que eu acho mais lindo ainda em Ana, por isso que eu disse que ela é uma mulher extremamente crente. Porque quando Ana vai fazer sua oração a Deus, ela não fica: Senhor, quem nunca? Quem nunca? Tá bom, para não comprometer vocês, Michele, eu vou colocar a mim. Eu, Micaele. Quantas vezes alguém me magoava, me maltratava, me pisava, me perseguia, e eu dizia: Deus, o Senhor está vendo o que essa pessoa está fazendo comigo. O Senhor está vendo. Deus, olha, faz algo, Senhor. Olha o que está acontecendo. Só que Ana é uma mulher tão bem resolvida que quando ela vai orar a Deus, ela nem fala o nome de Penina. Ela está tão focada na bênção dela que ela não está falando: Senhor, por que o Senhor deu para ela? O Senhor deu para ela me humilhar? O Senhor deu para ela me desprezar? O Senhor deu para ela me pisar? Não, ela não está preocupada. Ela está preocupada com a bênção dela. Ela não está dizendo: Deus, cobra dela. Deus, corrige ela, exorta. Nada disso. Ela está orando a Deus e falando, ela está focada na bênção. Olha, as outras vozes estão aqui, as humilhações estão aqui, mas a oração dela é focada a Deus. Senhor, me dá um filho, me dá um menino, me dá um varão, eu te darei. Ela não está dizendo: ela está me pisando, ela está me humilhando, ela está me perseguindo. Não, ela está focada. Porque ainda que Ana estivesse sendo provada, ela tinha identidade. Ela tinha identidade formada em Deus. Ela não tem inveja de Penina. Ela não está triste porque Deus está dando para Penina. Não está. A gente não encontra ela dizendo: o Senhor está dando para ela mais um e eu nada. Mais um. Não. Ela não está triste porque Penina está gerando. Ela não está correndo, disputando com Penina. Ela está focada no dela. Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Senhor, eu te darei todos os dias da minha vida, eu te darei. Me dá um filho varão. Ela tem uma identidade em Deus. Ela chora abundantemente. Ela não quer comer, ela está angustiada, chorando. Não posso afirmar, quem sabe? Porque eram anos que Ana estava nessa situação. Lógico que eu não posso aqui afirmar, jamais. Mas quem sabe ela estava numa depressão? Pode ser, quem sabe? Angustiada, que só chorava, não queria comer. Em contrapartida, nós temos Penina, que provavelmente, quem sabe, tem um perfil de uma mulher com traços de transtorno narcisista. Não estou afirmando que ela era, mas que ela tem traços, isso fica muito claro. Alguém que sofria de baixa autoestima. E a baixa autoestima, ela tem a melhor amiguinha dela, que é a inveja. Dificilmente a baixa autoestima vai andar sozinha. Ela anda de mãos dadas com a inveja. A baixa autoestima, no comportamento de Penina fica tão claro que ela precisa diminuir Ana para ela se reafirmar. Ela precisa diminuir a outra. Eu sei que graças a Deus aqui não tem. Mas em quantos lugares tem mulheres que não conseguem elogiar, que não conseguem se alegrar com a vitória da outra? Nossa, você cortou o cabelo? Menina, ficou bonito.
Mas eu vou te falar, esse corte aí só dá certo com escova. Menina, você vai ver, você saiu do salão, você vai ver, na hora que você lavar, não vai dar certo. Não posso nem falar, né, que eu saí do aeroporto, só passei em casa, lavei o meu, vim com molhado. Mas vamos lá, nossa, essa roupa, menina, que roupa linda. Só que eu acho que esse tom não é o seu tom, não é da sua paleta. Você ficou pálida, não ficou legal. É aquele elogio com uma pitada ácida. Vamos tirar das coisas de roupa e cabelo? Menina, você viu o congresso? Que bênção. É verdade, foi uma bênção. Nossa, mas eu vou te falar, eu não gostei daquilo, não gostei daquilo. Não, aquilo ali, aquilo outro, não é um elogio, é uma crítica, porque é necessidade diminuir o outro para se reafirmar. Só que Deus não nos chamou para diminuir ninguém. Deus nos chamou para dizer, olha, pelas mãos de uma mulher, a glória, a honra não será tua, porque pelas mãos de uma mulher, o Senhor dará vitória ao seu povo. Ela nem estava profetizando acerca dela, ela está profetizando acerca de outra mulher. Débora está falando acerca de Jael. Mulheres ajudadoras, mulheres que se alegram, que levantam umas às outras. Ana vai chorar, vai clamar, vai pedir a Deus a vitória, vai pedir a Deus a bênção, vai insistir, vai chorar, vai lutar com as suas lágrimas, que era o que lhe restava, versículo de número 10. Ela vai chorar abundantemente. Ela vai chorar de uma forma desacerbada. A alma dela estava angustiada, mas ela não perde a oportunidade de ir a Siló. E a Bíblia diz que o marido, Eucana, apresentava-se diante de Penina, entregava uma porção a Penina como seus filhos. Mas quando chegava na vez de Ana, para ela era diferenciado. Para ela ele entregava uma porção dobrada. Você consegue compreender isso? É por isso que eu fico acreditando como ficava a mente de Penina vendo essa situação. Porque ela percebe que Ana, ainda que estivesse na provação, Ana estava recebendo porção dobrada para chegar diante do sacerdote e entregar. Mas nós podemos fazer aqui uma aplicação. Quantas vezes você está na prova? Nós estamos em uma prova, em um processo, em um trabalhar de Deus. E ainda assim, o Senhor está nos agraciando tanto com porção dobrada. E sabe o que eu acho mais lindo, irmãs, para a gente orar? Porque eu quero muito orar com vocês. Se a pastora me permitir, pode orar, pastora? Quero orar por batismo com o Espírito Santo aqui nessa tarde. Mas eu fico assim tão maravilhada, porque Ana estava em uma prova, ela não gerava, ela chega em Siló sem gerar, sem filhos. Mas quando alguém olha para ela, tem que reconhecer. Reconhecer o que, irmã Micaele? O que ela carrega. Quando alguém olhava para Ana, via o que ela carregava. O que ela carregava? O que ela carregava? A identidade. E dentro dessa identidade, ela carregava a porção dobrada. Quando ela chega em Siló, todo mundo podia desprezar. Todo mundo podia não compreender o processo que ela está. Porque às vezes nem a gente vai compreender. Como que eu vou querer que o outro compreenda o processo que eu estou passando? Se nem eu consigo compreender o processo que nem Jó conseguiu compreender o processo que ele estava passando. Como que poderia exigir que os amigos compreendessem? Se nem ele compreendia o processo que ele estava passando, como exigir que a mulher compreendesse? Existem processos, irmãs, que quem está do nosso lado não vai compreender, e não é culpa deles, porque nem a gente não vai compreender. Só que mesmo ela no processo, quando ela está chegando em Siló, alguém olha para ela, meu Deus, de longe, alguém vê que ela é diferenciada. Se você puder, coloque-se de pé. Ela é diferenciada, por quê?
Lá vem Penina com uma porção para ela, para os filhos, as demais mulheres carregando as suas porções das suas famílias. Mas quando alguém olha para Ana, ela não carrega uma porção, ela carrega uma porção dobrada. Ela carrega uma porção dobrada e todos que haviam em Siló tinham que contemplar o que ela carregava, porque ela era uma mulher diferenciada. Eu estou pregando nesta tarde para mulheres diferenciadas. Eu estou pregando nesta tarde a palavra de Deus, nesta tarde para mulheres que mesmo no meio do processo de Deus, você está no meio da olaria, no meio do processo, mas alguém olha para você e alguém tem que enxergar o que você carrega. As pessoas estão vendo, elas estão vendo o que você carrega, elas estão vendo, você não está com as mãos vazias, você carrega a porção dobrada, você é uma mulher diferenciada, e todos estão vendo. Ana está na prova, mas Ana é diferenciada, todos estão vendo que ela carrega. Todos têm que ver o que você carrega, minha irmã. Ela carrega porção dobrada. Ela chega com porção dobrada. Penina tem filhos, mas Ana tem amor. Penina tem filhos, mas Ana tem porção dobrada. Penina é rival, mas Ana está focada não na rivalidade, mas está focada no seu milagre em gerar. Sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai se prostrar, ela vai clamar, o sacerdote vai ter uma interpretação equivocada. Você já está bêbada a esta hora, filha de Belial. Não, meu senhor, não tem a tua serva por filha de Belial. Ah, não, para, né? É muito crente um negócio desse. Onde é que você está numa luta de anos, uma provação de anos? Aí chega o líder e ainda diz assim, filha de Belial, está bêbada essa hora? Primeira coisa, irmãs, não vou comprometer vocês, eu, Michele, eu não estou bêbada não. Você não é profeta, nem homem de Deus, porque se fosse homem de Deus, saberia que eu estou na prova. Segundo, não sou filha de Belial. Filho de Belial são teus 2 filhos, prostitutos e ladrões, Ofni e Finéias. Era verdade? Mas nem toda a verdade é para ser dita. Tem muita gente perdendo a bênção porque fala demais. Quantas vezes Deus tem algo tão grande para nos entregar, mas a gente tem perdido porque a gente fala demais, porque a gente quer se justificar demais. Sabe o que essa mulher responde? Não, meu senhor. Ele está chamando ela de filha de Belial e ela diz, meu senhor, não tem a tua serva por filha de Belial, mas apenas das multidões, das angústias da minha alma eu tenho derramado diante do Senhor. Ele não sabia o que ela estava pedindo, só sabia que ela estava na prova porque ela disse agora, e ele disse, vai em paz, que o Deus de Israel te deu o que você pediu aí que ele te dê. Ele nem sabia o que era. Sabe o que acontece nessa hora? A Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. Ela volta para Siló, mas ela volta para casa, mas ela volta feliz. Ela chegou chorando, ela volta feliz. Eles adoram a Deus, voltam para casa. Eucana coabita com Ana e ela engravida de Samuel. E ela não teve só Samuel, ela teve 5 filhos. Se você puder, eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos, por favor. Aleluias. Orebachere calabandaiada suide cantere minianda labaias. Oreba suide cantere minianda labaias. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar ao Senhor agora. Ana, ela recebe a vitória, sabe por quê? Eu acredito que essa foi a última prova que Ana passou para receber, né? O filho, Samuel, sacerdote, profeta e juiz. Essa foi a última provação que ela passou para receber essa bênção. Eu acredito, tá? Você não precisa concordar não, pelo amor de Deus. Eu acredito nessa hora, o inimigo falando assim, vai Ana, responde ele. Fala, que quem é filho de Belial são os 2 filhos dele, prostitutos e ladrões. Vai Ana, fala. Eu acredito que nessa hora o Espírito de Deus, o Senhor estava falando, minha filha, essa é a última provação, passa por ela. É a última provação.
Ana abre a boca. E ela tem o poder de escolha agora. Ela abre a boca e ela diz: meu Senhor. Tinha anos que ela ia a Siló. A bênção de Ana. Irmãos, isso é tão profundo. O poder da hierarquia é tão profundo. Pessoas que falam mal da sua liderança em casa. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que se deram extremamente mal, porque falaram da liderança, falaram do culto, falaram da liderança em casa. Sabe o que Ana, ela vai fazer? Ela vai se humilhar diante do líder, diante da falta de visão que ele teve, e ela vai ser tão humilde, e quando ele a abençoa, o que estava travado no ventre dela foi destravado. O que estava estéril agora passou a gerar. E o mais incrível, não foi profeta de fora, não foi o irmão da revelação, foi o líder dela. O líder dela cheio de imperfeições. O líder dela cheio de dificuldades, cheio de falhas, mas ainda era líder dela. Quando ele abre a boca, ele profetiza. A bênção que ela está esperando receber há anos, ela recebeu naquele momento. Ela não recebeu no monte, nada contra o monte. Ela não recebeu na vigília, não sei da onde, na campanha, não sei da onde, não. Ela recebeu quando o líder dela abençoou a vida dela. E ela tem Samuel, sacerdote, profeta e juiz, 3 atributos que somente Jesus, o Filho de Deus, ele teve. Agora de Dan a Berseba, todos conheciam quem era Samuel, profeta do Senhor. E eu acredito as pessoas perguntando de quem ele é filho, de quem ele é filho, de quem ele é filho. De Eucana. Eucana com quem? Com Penina? Não. Ele é filho de Eucana com Ana. Só que para a gente orar, Ana agora tem a posição. Ela tem agora a autoridade de ir lá e humilhar a Penina. Sim ou não? Mas ela não faz. Quem foram os filhos de Penina? Não sabemos. Não estão na história. Porque quem faz para competir não faz história. Não deixa legado. Quem faz por competição não deixa legado. Mas quem faz para servir, quem foi Samuel? Sacerdote, profeta e juiz, 3 atributos que somente Jesus teve. O grande líder do povo de Israel. Mas ela não usa a posição de mãe de Samuel para se vingar de Penina. Porque ela é uma mulher que tem identidade. E a mulher que tem identidade é uma mulher que ela não se perde quando ela está na prova, mas ela também não se perde quando Deus a exalta. Eu estou pregando para mulheres que têm identidade. Você sabe quem você é em Deus na prova, mas você também sabe quem você é em Deus na exaltação. Na humilhação você sabe, e na exaltação você também sabe. Pai, nós oramos a Ti agora. Que as bênçãos do Senhor, Pai, sejam liberadas sobre as nossas vidas. Assim como aconteceu na vida de Ana, Deus. Que aconteça sobre a vida das minhas irmãs e sobre a minha vida nesta tarde. Entrega, Deus, a bênção de cada uma delas. E do capítulo de primeiro, da dor, da luta, do choro, da provação, Ana foi para o capítulo de número 2, que está escrito o cântico de Ana. Deus, muda hoje o capítulo da história dessa mulher. Salva o marido dela. Deus, não vai ter divórcio. Não vai ter separação. Esse casamento não vai acabar. Deus, esses filhos não vão se perder. Deus, essa mulher vai gerar. Deus, essa libertação vai acontecer. Esse processo vai sair. Meu Deus, eu estou vendo muitas bênçãos. Recalabaxu e decantereminianda labaia. Recalabaxu e decantereminianda labaçu e decantereminianda labaia. Deus, o Senhor está entregando muitas bênçãos a mulheres aqui nesta tarde. Muitas mulheres, meu Pai, estão recebendo vitória. O Senhor está entrando com salvação. O Senhor está entrando com libertação. O Senhor está entrando em restauração de casamentos. O Senhor, ó Pai,
Está abrindo madre de mulheres aqui. Mulheres aqui vão engravidar. Mulheres, você que está com desejo de engravidar, você vai engravidar. Deus vai abrir o teu ventre. Deus vai abrir o teu ventre. Deus está dando cura. Deus tira toda esterilidade do mundo espiritual, de todas as áreas da vida dessa mulher. O que estava travando, impedindo essa mulher de gerar, de frutificar bênção sobre a vida dela, meu Pai, que hoje ela gere em Ti, que este casamento seja restaurado, que esta família seja restaurada, que esta bênção que ela está esperando, meu Pai, que este processo, meu Pai, que a venda, meu Deus, que ela está aguardando sair, esta venda que aconteça, Senhor, essa vitória vai chegar nas mãos dela, o filho dela vai ser abençoado, a filha dela, a casa dela vai ser abençoada, ela vai testemunhar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e um cântico novo o Senhor vai colocar nos nossos lábios. Olha aqui para mim, eu tenho 4 minutos e eu quero fazer uma oração agora com você nesses 4 minutos. Quem aqui não é batizada com o Espírito Santo? Levante a mão. Eu quero pedir às irmãs que ainda não são batizadas com o Espírito Santo para ficarem aqui, bem aqui. As demais continuem aqui, não saiam daqui, tá? Nós vamos orar. Por favor, as que não são batizadas com o Espírito Santo, fiquem bem aqui nessa primeira fileira. Na primeira fileira. As que não são batizadas com o Espírito Santo e que querem ser batizadas com o Espírito Santo. Se tiver mais alguém, pode sair do seu lugar. Irmã Micaela, eu sou batizada, mas eu só falei em línguas uma vez e nunca mais eu falei. Vem para cá para frente também. Irmã Micaele, eu estou na igreja. Esses dias eu estava pregando a palavra de Deus não lembro agora. Eu recebi um testemunho. Foz do Iguaçu, estava em Foz do Iguaçu. Recebi um direct. A filha mandou assim: mamãe estava servindo a Jesus há 40 anos. Não era batizada com o Espírito Santo, o sonho dela. E ela mandou o vídeo, filmou a mãe no mistério sendo batizada com o Espírito Santo, 40 anos servindo a Jesus. Talvez você está não há 40 anos, talvez há 2 anos, 3, 5, 10, 15 anos. E você ainda não é batizada com o Espírito Santo. Vem aqui à frente. Ou talvez você falou em línguas, mas há muito tempo. Deus te usava há muito tempo e você enterrou os dons. Vem aqui à frente. São essas. Se vocês puderem, eu peço para que vocês só desçam um degrau, porque eu tenho medo de vocês se acidentarem, alguma coisa. A gente tem que ter muita prudência. Isso. São essas. Pastora, as obreiras estão aqui, pastora? As obreiras podem me ajudar? Irmãs, nós vamos orar por vocês. Antes de orar, eu preciso só dar a voz de comando. Vamos lá. O que é o batismo com o Espírito Santo? Olhem aqui para mim, irmãs. É uma promessa. Esta promessa está em Atos capítulo de número 2. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa não é só para algumas. É só para as pastoras? Não. Toda a carne. Joel 2. Essa promessa se cumpriu em Atos 2, estavam todos reunidos, o Espírito Santo veio, encheu a casa e encheu a todos. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a promessa dele é, Deus precisa levantar um profeta para dizer, eis que eu tenho um batismo para ti. Não, já está na palavra. Como que é o batismo? Você vai ser cheia do Espírito Santo, você vai sentir a presença dele. Ele vai te dar a voz de comando. Na voz de comando, ele vai falar no seu consciente. Irmã Micaela, eu pensei que ele tirava assim, eu não via mais nada, começava ele a embolar. Não, quem tira a consciência é demônio, o Espírito Santo não tira a consciência. Ele vai falar na sua consciência, ele vai te dar as línguas estranhas aqui, e você vai soltar. Ele vai te dar, você vai abrir a boca e vai soltar. Se eu não quiser soltar, você não vai ser batizada. Porque ele te dá, mas é você quem solta. Ele te dá e você vai soltar. Irmã Micaela, mas foi só uma palavrinha, solte. Irmã Micaela, mas a voz de comando que ele me deu foi para pular, foi para marchar, para bater palma. Você vai fazer o que o Espírito Santo te mandar fazer. E lembre, não é a voz da sua cabeça. Mas sou eu. Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala onde? Na consciência. É lógico que é o Espírito Santo. Amém? Como que a gente é batizada? Abrindo a boca, dizendo glória, glória, glória. Só tem uma coisa, 1 minuto nós vamos orar. Só tem 1 minuto. Vamos lá? A última coisa. Só tem uma coisa que te atrapalha de ser batizada. Medo. Dúvida. Se você tiver medo e dúvida, não é batizado. Para ser batizado.
Ser batizado é a coisa mais simples do mundo. Está aqui, ó, promessa. Deus já nos deu, Espírito Santo. Mas deixa o medo de lado. Solte as línguas estranhas na hora que Ele te der. Solte as línguas estranhas. As demais obreiras, ponham as mãos sobre as cabeças das irmãs. Passem sobre elas, coloca a mão. Paulo encontrou uns homens lá em Atos, Lucas nos conta. Esses homens não sabiam do Espírito Santo. Paulo falou do Espírito Santo, que é o que eu estou fazendo. Colocou a mão sobre a cabeça deles e eles foram batizados. Coloque as mãos agora, feche os seus olhos e comece a orar. Abra a boca, diga glória, 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 glória. Põe as mãos sobre a cabeça das irmãs, pode colocar a mão. Rebaçui decanta, ereminian decanta, alabaçui decanta, rabaia. Recalabandaraba xere calabandaia sui de canta labaia. Remanaraba sui de canta reminian de canta labaia. O louvor, será que o louvor pode cantar só uma palhinha aqui rapidinho? Rebandaraba xere calabarabarabaya. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Receba o batismo com o Espírito Santo. O Senhor está te batizando agora. O Senhor está te batizando, irmã. O Senhor está te batizando. O Senhor está te batizando, não precisa ter medo, não precisa ter medo. O Senhor está te batizando agora. Rebaxe, rebaxere calabarabarabaya. Rebarabandarabarabachere calabarabarabarabaia. Rebandarabaxere calabarabarabarabaia. Rebandarabaxere calabarabaia. Rebandarabaxere calabarabaia. Rebarabarabaxere calabarabarabaya. Encheu a primeira, encheu a primeira. Rebaxe. Batizou a primeira, batizou a primeira aqui já na frente, batizou a primeira, já batizou a primeira. Rebandarabachere calabarabaia, rebandarabachere calabarabaia, rebandarabache, batizou a primeira, rebechere calabarabaia, rebandarabachere calabarabaia, rebandarabachere calabarabaia. Solta as línguas estranhas, solta as línguas estranhas. O Espírito Santo te batiza hoje. O Espírito Santo te batiza hoje. O Espírito Santo não precisa temer, ele te batiza. Olha aí o Espírito Santo te enchendo, ó. Olha o Espírito Santo te enchendo. Olha o Espírito Santo te enchendo. Re, baxerebaia. Ei, calabasui, deremantui. Ri, calabasui, decantarabasui. Ri, palabalabalabala, xerebaia. Xerebaia, xerebaia, xerebaia. Receba agora o batismo, receba agora o batismo. Fala em línguas estranhas agora. Re, balabalabalabalabalabalabalabaia. Re, calabalabalabalabalabaia. Re, calabalabalabalabalabaia. Repalabalabalabaya, 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 recalabandarabachere calabarabarabaya, recamdaia sui de cantarabaya. Batiza agora Espírito Santo, batiza agora Espírito Santo, batiza agora Espírito Santo, batiza agora Espírito Santo, batiza agora Espírito Santo. Fala em línguas estranhas, receba o batismo agora. Fala em línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Rebalabarabachere barabarabaya, rebalabalabalabachere calabarabaya, rebalabalabalabachere balabalabaya, recalabandaia sui derebaia, rebalabasui de cantalabaya. O Espírito Santo já está batizando. 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 Alabasui de canta. Xera balabaraba, xere calabarabaia. Xere calabarabaia. Demantelebaia. Demantelebaia. Aleluia. Segura só um pouquinho. Pastor, eu vou devolver agora para a senhora já pode até? Ou quem eu vou devolver já pode subir. Mas antes de eu devolver, eu vou fazer a última coisa. As irmãs que estão aqui, eu quero que virem de frente. As irmãs virem de frente a alguém, pega na mão de alguém, fica de frente. Isso, de frente. De preferência alguém batizado com alguém que não é. Não duas que não são batizadas. Vira de frente alguém que é batizada. As duas aqui não são batizadas, alguém fica com elas, porque tem que ser uma batizada com outra não batizada. Uma obreira aqui, por favor. Uma obreira aqui. Aqui, com as duas irmãs aqui na frente, ó. Essas duas aqui, ó. Cadê uma obreira para ficar aqui, por favor? Uma obreira para ficar aqui. Hã? Pode juntar com três. Pode juntar com três, tá?
As irmãs que são batizadas. Isso. Pode vir aqui. Irmãs, podem vir aqui. Até quem não é obreira, vem também. Você é escolhida da seara do Senhor. Isso, vamos orar. Vamos orar, isso, vamos orar. Vamos orar, começa a orar agora. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Começa a batizar agora, Espírito Santo. Começa a batizar agora, Espírito Santo. Começa a batizar. Começa a encher. Começa a encher. Fogo, 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 fogo do Espírito agora. Fogo do Espírito Santo agora. Fogo do Espírito Santo agora. Fogo do Espírito Santo agora. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Fogo do Espírito Santo. Reba xerecalabarabaia. Recalaba xerecalabarabaia. Em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, Oh, glórias. não apenas no átrio Glória. ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Glória, 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 glória. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluias. Pra te Aleluia. adorar, Oh, glórias. Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Não se distraia.